Não sempre a relação de contato com outras pessoas são legais ou saudáveis ou sempre linda e maravilhosa. Às vezes haverá conflitos, certo? Só que vale a pena saber que, através dos conflitos, certo, gente? Através dos conflitos, a gente aprende a ter um desenvolvimento pessoal ou interpessoal. A gente aprende a conviver com as pessoas, quando ceder, o que falar, o que não deve falar, o que fazer, o que não deve fazer. Assim podemos viver em harmonia, tudo bem? Então é muito importante o contato social na escola, com a sua família, com os amigos, porque a gente vai aprendendo as regras do jogo de sobrevivência como um ser vivo, como um ser humano. E também nós iremos aprender as regras do jogo como pessoas físicas. Porque se a gente não tem contato com as pessoas, dificilmente a gente vai aprender o que falar, o que não deve falar, o que fazer, o que não deve fazer. Entendeu? Porque a gente aprende fazendo, na prática. Há uma importância da teoria, certo? Só que a teoria e também a prática têm uma relação intrínseca. O que é uma relação intrínseca? Uma coisa depende do outro, entendeu? Cada parte com a sua função para um objetivo final, ok? O que é? Ser um cidadão do bem, sabendo os seus deveres, seus direitos, né? E também as suas responsabilidades. Tudo bem? Então, o contato é muito importante, o contato social com as pessoas. Senão, a gente vai ser pessoas egoístas, nós não iremos aprender as regras do jogo e talvez a gente vai morrer bem triste, a gente vai ficar depressiva e por aí vai. Então, vamos continuar. Com sociedades maiores e mais complexas, ou seja, há mais pessoas, há mais empresas, há mais serviços, há mais produtos, nós temos problemas, né, com flooding. O que é flooding? Enchente, pragas, tem várias coisas que podem afetar de forma significativa a nossa subsistência ou a nossa produção. Temos problema de saúde, a gente não consegue trabalhar, problema de acesso, nós não vamos conseguir ir ao mercado com frequência. Então, às vezes, vão ter que comprar as coisas com antecedência e estocar e guardar na geladeira, entendeu? Para usar, ok? Então, com sociedades maiores e mais complexas, sociedades, cidades, bairro, países, empresa, mundo, mais complexas, ou seja, há demandas, né? Gosto, tamanho, ingredientes, entendeu? Novos problemas se apresentaram. Mas dentro do contexto do excedente, onde estocar e como proteger o estoque em casos de ataques de sociedades inimigas. Olha que interessante. Como sociedades maiores e com sociedades maiores e mais complexas, novos problemas se apresentaram. E qual é esse problema? Ou quais são? Como estocar e como proteger o estoque em caso de ataques de sociedades inimigas. Agora, eu estou aqui no meu sítio. Eu estou plantando, tenho minha hortinha. Mas se o meu vizinho um dia precisa de um chuchu ou dois, ou alguma coisa da minha horta, e eu não estou em casa, será que o meu vizinho, como ele não gosta de mim, ou gosta de mim, será que ele vai me pedir? Ou ele vai vir roubar? Então, como nós temos uma sociedade complexa, nós temos que pensar na questão de segurança alimentar, né? Senão a gente vai passar fome. Não podemos comer tudo, porque se comemos tudo, a gente fica com fome. Às vezes a sua mãe ou seu pai fala: "Ô filho, pode comer apenas uma banana, tá? Porque tem que ter para amanhã, depois de amanhã." Entendeu?
é muito importante a gente aprender a importância de racionar, ou seja, dividir, esperar, pensar, entendeu? Porque se a gente come tudo, usa tudo, ou sei lá o que, antes da renovação do estoque ou uma nova compra, a gente passa fome. Principalmente com dinheiro escasso, fica complicado. E naquela época, tinha vários grupos tribais. Eu não gosto de você porque você é preto, branco, alto, magro, gay, pobre, rico, bonito, feio, nariz, não sei o que. Tinha os motivos, né? Então, o que eu tenho, eu preciso proteger, senão o inimigo vai vir aqui e vai querer roubar o que eu tenho. Tudo bem? E se o inimigo tem poder militar, por exemplo, tem armas, tem não sei o que, ele vai me dominar, ele vai roubar o que não é dele, porque ele tem mais poder econômico e também poder militar. Então, é uma questão naquela época muito importante, como proteger o estoque de ataques de sociedades inimigas, entendeu? Por exemplo, numa sociedade pós-moderna, nós temos petróleo, concorda? E há teorias, né, que às vezes país X quer invadir país Y porque tem petróleo, entendeu? Ou pessoa A quer invadir o terreno de pessoa B porque pessoa B não está cuidando do terreno. Mas como a pessoa B vai se proteger da pessoa A? Colocar cerca, câmera, vídeo, várias coisas podem ser feitas, tudo bem? Então, esses questionamentos obrigam os administradores das épocas passadas a buscarem soluções empíricas. Soluções empíricas são coisas que funcionam, tá entendeu? Não pode ser qualquer coisa, tem que ser uma coisa fundamentada. Aí também vocês vão procurar na internet saber, mas o que é uma coisa empírica? O que é uma solução empírica? Porque é uma frase muito importante. E vocês, lembrando que eu falei, vocês vão ter que aprender como engajar e como usar os termos técnicos, tá bom? Então, na história da humanidade, encontramos administradores operando no resultado destas questões, entre outras, usando a técnica de tentativa e erro. Em inglês, trial and error. Trial, T-R-I-A-L, error, E-R-R-O-R. O-R. Trial and error. Tudo bem, meus queridos? Então, é a introdução que eu tenho para hoje, certo? Então, vocês vão ler apenas essa introduçãozinha que eu fiz aqui, entendeu? Vocês vão responder as perguntas que eu fiz, tudo bem? E vocês vão colocar em suas palavras o que foi falado aqui na introdução no primeiro parágrafo. Tipo um resumo. Só que vocês não podem usar as mesmas palavras, seria plágio, né? Então vocês vão pesquisar um pouco mais para saber sobre os primeiros grupos tribais que cultivaram a terra produzindo excedentes, qual eram os problemas que eles tinham na época, porque aqui eu listei, né? Só que é bom ter outras fontes, tá bom? E vocês vão fazer um resuminho bem interessante do primeiro parágrafo, em mais ou menos 10 a 20 linhas, ok? Combinado? Então, pessoal, é isso que eu tenho para hoje, entendeu? E na próxima aula, a gente vai ter uma conversa um pouco mais sólida, ok? Então, antes de encerrar, eu só vou dar uma leitura bem rápida, sem muita explicação, no conteúdo da próxima aula, ok? Então, vamos ver. Com o surgimento da economia de escala,
Olha, economia de escala, que termo chique. Mas o que é economia de escala, professor? Lembrando, vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá bom, gente? E anotar economia de escala, o que significa dentro do contexto de gestão empresarial, administração, logística, marketing, tanto faz. Mas, empresa, tudo bem? Durante a Revolução Industrial, olha aqui outro termo interessante, Revolução Industrial. Quando foi a Revolução Industrial? Alguém sabe qual é o período? Aí também vocês vão anotar para a semana que vem. Revolução Industrial e tentar colocar qual é o período, tá bom? Porque lembrando, qualquer disciplina, qualquer assunto ou qualquer matéria tem uma relação com a vida e outras disciplinas ou matérias, entendeu? Tem uma relação. Então, tudo hoje em dia é interdisciplinar. E se você está aprendendo coisas de administração, dentro de ADM pode haver alguma coisa de inglês, entendeu? Ou de japonês, ou de história, de português, porque é uma coisa interdisciplinar, ok? Os administradores vislumbravam a necessidade de crescimento corporativo. Caramba, crescimento corporativo, que frase, que coisa interessante. Assim, a obrigação de orientar melhor os negócios, ou seja, as empresas, e lembrando, negócios tem que ter CNPJ, né? Que é o registro de uma pessoa jurídica. Nós, pessoas, nós somos pessoas físicas, nós temos CPF. Então, CPF, pessoa física individual. CNPJ, pessoa jurídica, empresa, cooperação. E há vários tipos de empresa, tá bom, gente? Então, com o surgimento da economia de escala, durante a Revolução Industrial, os ADMs vislumbravam a necessidade de crescimento corporativo. Assim, a obrigação de orientar melhor os negócios fez com que os estudiosos, ou seja, os bambambams, os caras que são bem inteligentes na área de ADM, criassem um novo tipo de escola, gente. Uma vez que o método da tentativa de erro poderia ser fatal para as novas indústrias. Então, tá vendo o método aqui, um outro termo bem interessante, gente? Porque hoje em dia, método não é uma coisa qualquer, são coisas que foram testadas e foram provadas que se você fizesse A, B, C e D, vai dar certo. Entendeu? Por isso, como alunos, tem vários métodos de estudo, de engajamento, e se você seguir os passos certinho, conforme os caras que estudaram, são pesquisadores, e garantem, se você faz A, B, C e D, você vai ter resultado E. É um método comprovado, tá bom? Com passos bem fundamentados, ok? Então, foram por isso criadas as primeiras escolas de ADM e negócios em Universidade de Pennsylvania, que é Pensilvânia em português, e também de Dartmouth, antes do final do século XIX. E por volta do ano de 1914, já havia registro de 25 escolas de formação superior em ADM no mundo inteiro, gente. Olha que interessante. 25, tá bom? Então, lembrando que eu falei, eu decidi só apenas ler um pouquinho mais para te engajar um pouco, certo? Mas é o conteúdo da semana que vem. Essa primeira aula só para te conhecer um ao outro, saber das coisas e dar partida, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.